Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, irmãos, em Deuteronômio. Amém? Capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos com os irmãos. Amém? Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 34, os irmãos já sabem de cor e salteado essa passagem que nós temos lido com os irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Amém? Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesse instante. Te agradecemos, ó Pai querido, pelos momentos de louvor ao teu nome neste santuário. E te agradecemos, ó Deus querido, pelo período de oração, meu Pai eterno. Temos a certeza, ó Senhor, da tua presença, Senhor, neste santuário. Por isso eu te peço, ó Deus querido, continue a falar conosco, Senhor. Continue, meu Deus e meu Pai, a realizar neste lugar a tua obra, Senhor. Porque esta igreja é do Senhor, meu Pai. Ela foi comprada e remida pelo teu sangue precioso na cruz do Calvário. Nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, guardados, ó Deus, pela tua mão potente e poderosa, Senhor, sabendo e crendo, ó Deus bendito, que o Senhor tem o controle, ó Deus, deste lugar. Venha repreender, Senhor, toda a incredulidade, venha retirar, Senhor, toda a frieza espiritual, venha repreender, ó Deus, se porventura houver em algum coração a rejeição à tua palavra, meu Deus querido. E mais uma vez fala conosco, Senhor, nos fortalecendo, ó Deus, e alegrando a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos, irmãos, amém? Quero, mais uma vez, louvar a Deus pela vida da igreja, dos irmãos. Quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade que me é dada por Deus, e pelo nosso pastor, de aqui estarmos ministrando a palavra do Senhor. Bem? Me sinto um privilégio muito grande, irmãos, uma oportunidade muito rica, bem? Uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de nós passarmos por caminhos que nós nunca trilhamos, amém? Mas louvamos a Deus nessa noite por essa oportunidade. Nós estamos estudando com os irmãos já há tempos, irmãos? Os irmãos sabem muito bem disso, sobre aqueles que agradam e aqueles que desagradam a Deus, bem? Nós sabemos que nós temos a Deus como Pai, não é assim? A Bíblia Sagrada fala que todos aqueles que nele crê, que aceitam a Cristo como seu Salvador, nos dado, assim nos diz a Bíblia Sagrada, este direito. Ou seja, nós não tínhamos esse direito, Esse direito, meus irmãos, ele não era meu, ele não era seu. Mas Cristo um dia, ele morreu lá na cruz do Calvário. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Ele derramou o seu sangue precioso pela minha vida, pela sua vida. A Bíblia Sagrada assim nos diz, 1 João, capítulo 4, versículo 19, que por ele nos amar primeiro, é assim que nos ensina, nós também o amamos. Ou seja, tudo partiu dele, tudo vem dele, e nós então, meus queridos irmãos, estamos aqui nesta noite, alegres a Deus, bem? E na condição de Pai que Deus é para nós. Então, meus amados irmãos, nós temos que procurar agradar esse Deus que nós servimos, bem? E assim nos ensina a Bíblia Sagrada, que nós temos que agradar a Deus com o nosso espírito, nós temos que agradar a Deus com a nossa alma, e nós temos que agradar a Deus com o nosso corpo. Bem? Começa lá no mais profundo do nosso ser, é assim, e ele resplandece cá do lado de fora, bem? E esse direito ele não é só meu, esse direito também ele é seu. Essa responsabilidade ou esse dever
de agradar a Deus, embora sabendo que nós somos fracos, que nós somos falhos, mas nós temos que a cada dia procurar a chegar mais a esse Deus e agradar mais a esse Deus. Eu gosto às vezes de buscar, meus queridos irmãos, lá atrás aquilo que nós estamos estudando, porque talvez pode ser uma das primeiras vezes que alguém pode entrar na igreja. Nós temos irmãos, eu digo a igreja, às vezes passam até 3, 4 terças-feiras e nós não vemos os rostos dele, não é assim? E não tem crente, meus queridos irmãos, que ele viva sem palavra. Às vezes nós temos aí cultos, 3, 4 cultos por semana, e às vezes ele comparece num culto só. Então, às vezes eu gosto de buscar lá atrás aquilo que nós temos falado, para avivar as nossas memórias, que para você não fique meio perdido no ensino, no estudo. Bem? Irmãos, a Bíblia Sagrada, então eu tenho falado com os irmãos já há tempos, comecei lá no Velho Testamento, baseado nesse texto em que nós estamos lendo, certo? Falando daqueles que agradam e desagradam a Deus. E nós temos passado pela vida de algumas pessoas, não é assim? Eu falei dos 7.000, eu falei para os irmãos da vida de Josué, de Caleb, falei para os irmãos de algumas pessoas que desagradaram a Deus, falei do contexto, meus queridos irmãos, em que nós estamos vivendo ultimamente, mas isso não nos isenta, isso não nos excusa diante de Deus, de nós sermos fiéis a Ele, de agradá-lo, em toda a nossa maneira de viver. Eu falei para os irmãos, nós temos vivido um tempo de apostasia, nós temos vivido um tempo de frieza espiritual, nós temos vivido um tempo, meus queridos irmãos, em que o homem que Deus levantou para fazer a sua obra, alguns deles têm perdido a visão espiritual, e isso é muito triste. É o que tem gerado, meus queridos irmãos, no meio evangélico, no meio cristão, uma igreja em que a cada dia que passa ela está perdendo a sua identidade. Hein? E a nossa identidade, meus queridos irmãos, ela está na identidade do nosso Deus. O nosso pastor nos diz aquela frase que eu acho que vai ficar gravada nos nossos corações, que o caráter daquele que é adorado, ele define o caráter do adorador. É isso mesmo, pastor? Então, meus queridos irmãos, e Deus lá no Velho Testamento, ele falou que ele é santo, ou seja, ele é separado. Deus, ele é bom, Deus, ele não peca, Deus, ele não aceita, ele odeia, ele abomina o pecado. E, meus amados irmãos, e mesmo o homem caído, Deus, ele nos deu uma saída, que é aceitar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sermos santificados por ele. Amém? Eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical dos 3 tempos da nossa salvação, e ela, meus queridos irmãos, ela envolve Cristo, mas ela também envolve a nossa pessoa. Eu falei para os irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical que a nossa salvação, meus queridos irmãos, ela começou lá no passado, quando foi retirado de sobre nós, a culpa do pecado, a condenação do pecado. E a Bíblia Sagrada, então, fala que nós somos vistos, justos. Nós somos justificados diante de Deus pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. Então, lá no passado, nós somos livres da condenação e da culpa do pecado, ou seja, a nossa justificação. E no presente, meus queridos irmãos, nós estamos livres do poder do pecado. O pecado, ele está aí. Quem quiser prostituir, o pecado está aí. Quem quiser, meus queridos irmãos, se embriagar, pecado está aí. Quem quiser entrar para o caminho do vício, o pecado está aí. Mas a Bíblia Sagrada fala, para nós ficarmos livres do poder do pecado, existe a santificação, ou seja, a nossa separação. Então, meus queridos irmãos, é a segunda etapa da nossa salvação. Amém? E a terceira etapa da nossa salvação, meus queridos irmãos, ela vai se dar lá no futuro. Lá no futuro. No presente, meus queridos irmãos, depende muito de mim, depende muito de você. De nós nos separarmos daquilo que é pecado, daquilo, meus queridos irmãos, que nos separa de Deus e que nos aproxima do mundo e do inimigo das nossas almas. Mas lá na frente, meus queridos irmãos, nós vamos entrar na terceira e última etapa da nossa salvação, que é a nossa glorificação. Será, meus queridos irmãos, a nossa tirada
da presença do pecado. Do pecado. Será quando nós, meus amados irmãos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar e vão receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E a Bíblia Sagrada fala que nós, os que estivermos vivos, da mesma maneira, nós vamos ser transformados no abrir e no fechar de olhos. Nós então seremos glorificados. Aí nós estaremos, assim nos diz a Bíblia Sagrada, para sempre com o Senhor. Então vale a pena, meus irmãos, no dia chamado hoje, nós santificarmos a nossa vida, nós nos apartarmos de tudo aquilo, meus amados irmãos, que nos distancia de Deus, ou que coloca uma barreira entre nós e o Deus que nós servimos, amém? E quando nós santificamos as nossas vidas, meus amados irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, não tem como nós não agradarmos ao Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, o Salvador, o Criador dos céus e da terra. Então eu tenho mostrado para os irmãos que muitas pessoas agradaram a Deus e muitas pessoas também desagradaram a Deus. Eu falei para os irmãos do Novo Testamento, eu falei daquele leproso, que ele voltou para poder agradecer a Deus. Ele estava distanciado por causa da enfermidade, por causa da lepra, assim como nós estávamos distanciados de Cristo por causa do nosso pecado. Nós estávamos distanciados de Deus. A Bíblia Sagrada fala que eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Mas a Bíblia nos revela, meus amados irmãos, se não me falha a memória, na epístola de Paulo aos Romanos, ele fala que Cristo estava na cruz reconciliando o mundo consigo mesmo. Estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estendendo a mão para o seu inimigo. Para o seu inimigo. Deus estendeu as suas mãos para o seu inimigo. Então vale a pena, irmãos, nós agradarmos a Deus. E eu então, nesse estudo simples que eu tenho trago para os irmãos, eu confesso que eu tenho aprendido muito com ele, junto com os irmãos. Eu vim aqui então, nós redundamos, ou seja, nós chegamos aqui na igreja, certo? Naquela, meus queridos irmãos, que nos dias de hoje tem a responsabilidade, certo? De representar a Cristo, a representar, meus queridos irmãos, a Deus, a Jesus, aqui na face da terra. E eu tenho mostrado para os irmãos que a igreja no sentido local, eu mostrei para os irmãos a igreja no sentido universal, eu mostrei para os irmãos que a igreja, nós, eu e você, nós, meus amados irmãos, nós somos fundados por Jesus Cristo, nós fomos fundados por Jesus Cristo. A igreja, ela foi fundada por Cristo. Meus amados irmãos, eu falei para os irmãos que nós somos o corpo de Cristo e Cristo, ele é a cabeça deste corpo. Embora nós sendo muitos membros, assim nos ensina a Bíblia Sagrada, nós somos um só corpo, interdependentes, que vivem em plena harmonia, em plena cooperação uns para com os outros. Eu falei com os irmãos que a igreja, nós, eu e você, nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Bem, tudo aquilo, meus amados irmãos, que se relaciona com o céu, que se relaciona com justiça, que se relaciona com verdade, com, meus queridos irmãos, doutrinas espirituais deixadas por Deus, quem que tem que defender ela é a igreja, é eu e é você, somos nós. Eu falei isso para os irmãos. E eu, meus amados irmãos, falei lá baseado no capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Filipenses. Nós falamos aqui na Escola Bíblica Dominical, conhecida como a Carta da Alegria. Eu falei para os irmãos que ali Paulo, ele diz para nós, como ele escreveu para a igreja de Filipenses, que nós temos que preservar, meus queridos irmãos, os valores cristãos no meio corrompido, uma coisa que não é fácil. Nós vamos sofrer resistência de todos os lados. Nós vamos sofrer pressões, meus queridos irmãos, de todos os lados. Nós vamos sofrer pressão, meus amados irmãos, primeiro, do inimigo das nossas almas, daquele que se levanta contra tudo, meus queridos irmãos, que se diz que é respeito a Deus e a adoração ao seu nome. Ele vai se levantar contra a minha vida e ele vai se levantar contra a sua vida. Nós vamos sofrer, meus queridos irmãos, retaliação de uma sociedade relativista, de uma sociedade, meus amados irmãos, que
ela já não tem mais onde pecar contra Deus. Nós vamos sofrer, meus queridos irmãos, uma represália de uma sociedade em que para ela, meus queridos irmãos, tudo é relativo, ou seja, não existe uma verdade absoluta, nada para eles é certo ou errado. Tudo vai depender, meus queridos irmãos, de uma circunstância, vai depender de um local, de um lugar, vai depender de uma sociedade, vai depender da escolha do homem ou da mulher, para saber se aquilo é. Irmão, mas para nós não. Para nós existe uma verdade e ela é única. É aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que Deus deixou para mim, que Deus deixou para você. Amém? Então, meus amados irmãos, Deus, Ele quer que nós sejamos, né? Eu li lá para os irmãos, eu quero ler mais uma vez, só a título de lembrança para os irmãos, amém? Filipenses, meus queridos irmãos, capítulo de número 2, se os irmãos chegar primeiro lá, porque eu posso ler, irmão, só para nós podermos ganhar tempo, a partir do verso 14. Pode ler. Exatamente. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Então, baseado nesse texto aí, meus queridos irmãos, eu falei eu tenho falado para a igreja que o que Deus exige de nós é que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a quais resplandeceis como astros do mundo. Deus, então, meus amados irmãos, Ele deixa para nós aqui que nós temos que ser irrepreensíveis. Eu já falei para os irmãos aqui, o que é uma pessoa irrepreensível, meus amados irmãos, em que você olha para ela e não existe falhas. Não existe falhas na vida dessa pessoa. Irmãos, e eu disse para os irmãos que este conceito, ou seja, essa averiguação, não é segundo o padrão do mundo, mas é segundo o padrão de Deus, amém? E eu tenho falado aqui dentro desse texto com os irmãos, em Mateus, meus amados irmãos, capítulo 5, versículo 13 e versículo número 14. Eu tenho falado para os irmãos que dentro disso aqui, o pastor já nos ensinou isso aqui com muita classe, com muita clareza, certo? Mas Deus, Ele traz mais uma vez isso para a nossa vida, que Deus, Jesus, no Sermão do Monte, começa no capítulo 5, versículo 1. Deus, Ele fala para nós na sua palavra, que nós somos, Ele não está dizendo que nós temos que nos preparar, que nós temos, meus queridos irmãos, que buscarmos ser, não. A Bíblia Sagrada está dizendo para nós que nós somos, diz assim lá, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu disse para os irmãos que ali está falando, meus amados irmãos, o sal, ele está falando da nossa influência na sociedade, está falando da nossa influência, meus queridos irmãos, no mundo, está falando, meus queridos irmãos, da nossa influência positiva. Eu disse isso aqui para os irmãos, que nós podemos não ser uma pessoa de influência, mas onde nós passarmos, nós temos que ser influência. Então o sal, ele está falando justamente disso aí. E a luz, meus queridos irmãos, que também juntamente com o sal fala do nosso testemunho, está falando, meus amados irmãos, do nosso posicionamento também, das nossas atitudes, do nosso relacionamento, meus amados irmãos, com esse mundo aqui corrupto e perverso que nós lemos lá em Filipenses. Então, meus amados irmãos, eu disse, que Deus, então, Ele fala que nós somos o sal da terra, ou seja, meus amados, tem que fazer parte da nossa essência, tem que fazer parte das nossas qualidades em como cristão. Não tem como nós fugirmos disso aí. Porque o sal, meus queridos irmãos, se ele não serve para salgar, assim o próprio Cristo fala que ele não presta para mais nada. Amém? E, meus amados irmãos, então, dentro desta palavra, eu parei com os irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, eu quero te chamar mais uma vez para lá, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, em que eu tomei como exemplo a igreja primitiva, que nós sabemos que ela tinha problema, ela vivia dificuldades, mas nós podemos observar com clareza, meus amados irmãos, a maneira da igreja primitiva trabalhar e atuar ali
naquele meio em que ela vivia, que não era um meio, meus amados irmãos, diferente dos dias de hoje, com um agravante, meus queridos irmãos, que a igreja primitiva, ela estava debaixo de perseguição, ela estava debaixo, meus queridos irmãos, de retaliação, ela estava debaixo de pressão, ela estava debaixo, meus queridos irmãos, 24 horas de uma ação sobre as suas vidas, certo? Mas eles cumpriram o seu papel de sal da terra e luz do mundo. Eu disse para os irmãos, se os irmãos forem ver lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo, meus queridos irmãos, de número 47, assim nos diz a palavra de Deus, né? A igreja primitiva louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então eles meus, luz ali dentro daquele meio que eles viviam, dentro daquela sociedade, meus amados irmãos, que eles viviam, dentro, meus queridos irmãos, de um reinado que não era o seu, eles estavam debaixo do governo romano. Os irmãos sabem muito bem dessa história. Eu mostrei para os irmãos que se você for para lá, para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 42, a Bíblia Sagrada fala que eles tinham algumas qualidades. Nós já fomos ensinados sobre isso aqui, irmãos. Quem é sal da terra e quem é luz do mundo, meus queridos irmãos, ele tem que ter essas qualidades na sua vida, certo? Não dá para admitir um crente, um cristão, que ele não tenha estas qualidades. Como é, meus amados irmãos, que nós podemos nos denominar que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que qualquer coisa nos desanima, que qualquer coisa nos faz ficar cabisbaixo, que qualquer coisa, meus queridos irmãos, quase que nós estamos desviando da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já mostrei para os irmãos aqui que uma das coisas, né, que está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, não esqueçam os irmãos que eu estou falando para os irmãos, daqueles que agradam e daqueles que desagradam a Deus. E nós estamos agora falando da igreja, estamos falando de mim e estamos falando de você. Não estamos falando de ninguém estranho, nós não estamos falando de nenhum outro povo que nós não conhecemos. Aqui nós estamos falando de nós mesmos, certo? Como é que eu posso dizer que eu sou sal da terra se eu não gosto de palavra? Como é que eu posso dizer que eu sou sal da terra se eu não gosto de oração? Como é que eu posso dizer que eu sou sal da terra se eu não gosto de consagrar minha vida? Certo que qualquer coisa do mundo, qualquer coisa mundana, detém a minha caminhada? Como é que eu posso dizer? Se os irmãos observarem aqui, meus queridos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, a Bíblia Sagrada usa uma expressão que eu tenho ensinado aos irmãos, que é perseverar. É perseverar. Irmãos, gostar de doutrina, meus amados irmãos, é nós renunciarmos a nós mesmos. Porque a nossa carne, meus queridos irmãos, ela é tendenciosa ao pecado. A nossa carne, ela é tendenciosa a buscar aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não agrada a Deus. Certo? O pastor já ensinou isso muito bem aqui para nós, meus amados irmãos. Quando ele ensinou para nós aqui que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, não. Né, pastor? Eu nunca esqueci daquele ensino. É o que sai. Ou seja, onde é que está? Está dentro de nós mesmos. E a carne, ela não vai buscar nada lá fora, não. Já está aqui dentro de nós mesmos. Eu não esqueci, meus queridos irmãos. E tenho lutado a cada dia para eu pôr esses ensinamentos em pauta na minha vida. Fácil não é não, meus amados irmãos. A carne puxa para lá, não é? Eu lembro quando o pastor, uma certa época, ele ensinou para nós aqui, irmãos, e a palavra de Deus, ela vai libertando a gente, ó coisa gloriosa. Uma das coisas que me atraiu para o evangelho, que me fez converter, é que o pastor ia pregando, irmãos, e parece que ia sair em peso, pastor. Saía peso para todo lado. Cada dia eu estava mais leve. Eu falei, não, irmão, então a palavra ela é tudo. A palavra ela é tudo. Se você for, irmãos, para uma hora na sua casa, irmãos, para lá uma hora na sua casa, certo? Desliga tudo e desliga de tudo. E medita no Salmo 119, versículo por versículo. Você vai ver o que é o poder da palavra. Vai ver o que é o poder da palavra. Lê e procura praticar o que está escrito lá. Certo? Vai para o salmista para você ver,
Certo? Ele falando, Senhor, o que me alegra é porque no momento da minha angústia, a tua palavra, ela me dá vida, ela me vivifica. Agora, por que vocês acham que a igreja, agora fala aqui que ela perseverava, não era? Por quê? Porque eu mostrei para os irmãos semana passada, porque tinha perseguição no pelo delas. É porque tinha, meus queridos irmãos, tinha lá judeus no pé deles, certo? Judeus que já tinham perdido a visão espiritual. Irmãos, me desculpa a expressão, nessa noite, certo? Me desculpa, outro dia eu vi uma irmã falando aqui sobre dureza de palavra, mas me desculpa a expressão, inclusive está sendo gravado, né? Inclusive para quem está assistindo aí, irmãos, sabe qual que é a maior desgraça no meio da igreja? Sabe qual é que é a maior desgraça no meio da igreja? É quando um líder, ele perde visão espiritual. Esta é a maior desgraça de qualquer igreja. Chega, meus queridos irmãos, repugnar. Chega a dar vômito. Graças a Deus que tem muitos por aí que têm força, que têm combatido. Certo? E graças a Deus que nós temos uma liderança que prega a palavra. Todos os dias, meus irmãos, quando vem na minha mente, eu louvo a Deus pela liderança que Ele me deu. Eu louvo a Deus pelo pastor que eu tenho. Eu não estou falando isso aqui para puxar saco, porque eu não preciso. Porque entre nós existe uma verdadeira amizade. Mas eu louvo a Deus. E se você, meus queridos irmãos, um dia sair daqui, louve a Deus se você encontrar um pastor que tem compromisso com a palavra. Você sabe como é que Jesus se dirigia para aqueles que tinham o poder da palavra naquela época? Sabe como é que Jesus dizia? Ele dizia para eles assim, ai de vós, escribas e fariseus. Vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro, vocês estão cheios de podridão. Então, como é, meus queridos irmãos, que nós vamos querer ser sal da terra, se nós não temos essa qualidade aqui, olha, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Gostavam de palavra. E para ter palavra tem que congregar. E para ter palavra tem que congregar. Certo? Tem que estar dentro da igreja. Tem que estar sentadinho aí, ouvindo aquele que Deus levantou para te ensinar. Seja quem for. Certo? Como é que nós vamos querer ser sal da terra? Como é que nós vamos ter que se nós não gostamos de doutrina, se nós não gostamos de palavra? Hã? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Mundo, concupiscência e demônio, eles não resistem ao poder da palavra, não. Você quer ter vitória? Entra pela palavra. Entra pela palavra. Não perca a oportunidade, não, meu filho. Vem ouvir palavra. Certo? Entra na casa de alguém, se tem fofoca, não tem palavra, corre de lá, sabe por quê? Porque quem está lá é o demônio, o Espírito de Deus não está lá dentro. Certo? O Espírito de Deus não está lá dentro. Certo? É umas coisas, irmãos, que vai enojando a gente. É umas coisas que vai preocupando a gente remando para um lado, de quando em vez só tem notícia aí. Certo? A vontade é pegar você e trazer você para aqui. Certo? Colocar você lá em cima. Entra na casa de fulano, de beltrano, em vez de falar das coisas de Deus, certo? De cantar hinos e louvor. Porque, meus queridos irmãos, eu fui formado pelos meus pastores, e os nossos costumes era esse, certo? Era oração para entrar, era oração para sair, era falar de Deus, era cantar hinos de louvor a Deus. Certo? Agora entra aí, é fofoca disso, é fofoca daquilo, é falar mal de irmão, é falar mal daquilo outro, mal de não sei o quê, certo? Em vez de estar fortalecendo o irmão, está enfraquecendo o irmão. Parece que a tecla é sempre a mesma, né, irmãos? Parece que a conversa é sempre a mesma, não é? E vai ser, meus queridos irmãos, enquanto for preciso, a conversa vai ser a mesma. Tem que ser a mesma. Certo? Nós estamos caminhando para o céu. Nós não estamos aqui brincando de ser cristão, não, meus irmãos. Nós não estamos aqui, eu pelo menos, e a minha liderança, aqueles que são próximos, nós não estamos aqui à procura de oportunidade. Eu não estou aqui à procura de comprar casa, eu não estou aqui à procura de comprar carro. Se vier, graças a Deus. Mas eu estou aqui, meus amados irmãos, compromissado com a palavra e com Deus que me salvou e com Deus que me libertou. E o que Ele quer nos levar para o céu, irmãos.
Qual tem que ser o nosso outro compromisso, irmão? Eu falei com os irmãos, nós temos que marcar essa terra, irmãos. Nós temos que marcar essa terra. Nós temos que marcar essa geração nossa, irmão. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Mas está aqui. Por que que a igreja primitiva fez? Por que que ela fez? É porque tinha perseverança, meus irmãos. Você olha para uns crentes desanimados. Uns crentes, meus queridos irmãos, têm coragem de ficar 3, 4 dias dentro de casa e não tem coragem de vir louvar e glorificar o nome dele aqui dentro da sua casa. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos ser luz dessa terra? Como é que nós vamos temperar essa terra com o tempero do Evangelho, com o tempero de Cristo? Sabe o que é que Paulo fala, meus queridos irmãos, escrevendo uma das suas cartas para Coríntios? Que nós somos o bom cheiro, não é assim que ele fala? Uma chega a dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Certo? A igreja primitiva gostava de palavra. E nós? Uma das coisas mais importantes, meus queridos irmãos, que existia lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo número 4, se não me falha a memória, se eu não anotei aqui errado, certo? A Bíblia Sagrada fala que teve um problema lá dentro da igreja primitiva, certo? Aí Pedro, meus queridos irmãos, diz assim, olha, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós... Paulo aqui não estava falando que ele era melhor do que ninguém, não, Pedro. Nem sei se foi Pedro aqui que tomou a palavra. Ah, aqui diz que foi os 12, né? Os 12. Judas já tinha morrido, não é assim? Deus já tinha levantado outro. Tinha levantado outro aqui, né? Matias, já tinha levantado Matias. E estava aqui os 12. Aí ele diz assim, nós, a responsabilidade aqui da palavra é nossa. Viu? Tem um povo aí, tem uma multidão aí que precisa ouvir, porque os que estão aí já perderam a visão espiritual. Jesus, sabe como é que Jesus chama eles? De cego. Falou, tem um bando de cego aí. Tem um bando de cego aí. Vai tudo cair no abismo. Certo? Aí os 12 falou assim, olha, mas nós, engraçado, né, irmão? De novo aqui a palavra, olha, perseveraremos. Então não é coisa fácil, não, irmãos. Isso aqui fala para crente que tem posição, para crente que quer, para crente que tem visão espiritual, para crente que vê o dia de amanhã, que vê o resultado lá no dia de amanhã. Certo? Perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aí eu te pergunto, irmãos, tem que ter palavra ou tem que não ter palavra? Nós temos que gostar de palavra ou nós não temos que gostar de palavra? Está aqui, ó. Os 12 falaram, não, vocês vão cuidar. E, irmãos, e engraçado, né? Ele não desprezou, não. Certo? Ele chamou a distribuição do alimento para as viúvas como constituamos sobre este importante negócio. Não estava esquecido a área social da igreja, não. Certo? Mas a palavra também não podia ficar de parte, não. Viu? Ela tinha que estar lá. Porque é ela que produzia salvação. E ele diz aqui, meus queridos irmãos, olha, e eu falei com os irmãos que Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1, 2 e 9, né? Que a oração, ela é fundamental na vida da igreja. Fundamental. Ela é fundamental na vida da igreja. Certo? Fundamental. A oração, meus amados irmãos, traz tanto benefício. A oração, meus amados irmãos, é a nossa conversa com Deus. É o momento em que Deus, Ele fala conosco. Deus nos fortalece. Deus nos dá direção. Deus nos dá resposta. Deus abre o nosso entendimento para a palavra. Tudo, meus queridos irmãos, roda em torno da oração e da palavra. Certo. Por que vocês acham, meus amados irmãos, que o Evangelho
chegou nos nossos dias. Presta bem atenção para você ver, o evangelho começou lá em Jerusalém, numa época extremamente difícil. Não tínhamos a velocidade da internet, não tínhamos a condição, meus queridos irmãos, que nós possuímos hoje. Eu falei aqui na escola bíblica dominical, é assim? Hoje nós entramos aqui num carro confortável, paramos ali no aeroporto, né? Não é, irmãos? Graças a Deus, não é? Graças a Deus que Deus nos deu essas condições hoje. Aí nós temos que valorizar. Entramos num avião, descemos num outro país, alguém nos apanha, certo? Graças a Deus por isso. E aí? O que nós estamos fazendo? Qual que é a nossa posição? Está aqui, irmãos, olha. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. O versículo 1 diz assim, olha: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Sabe por que Deus respondeu a Cornélio, meus queridos irmãos? Sabe por que que Deus respondeu a Cornélio? É porque Cornélio orava. Porque Cornélio orava. Certo? Aí se você for lá para o versículo, olha que sintonia, meus queridos irmãos, que sintonia gloriosa, certo? Olha aqui no versículo 9. E no dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. Sabe por que Deus falou com Pedro? Porque Pedro estava orando. Uns lá numa cidade, meus queridos irmãos, e outro lá na outra cidade. Olha que coisa gloriosa aqui. Foi por causa de quê? Da oração. Por causa da oração. Estavam falando com Deus. Certo? Agora, meus amados irmãos, ninguém consegue deter sal e ninguém consegue deter luz. Certo? Eu estava falando para os irmãos, por que você acha? Por que você pensa que o evangelho chegou nos nossos dias? Vocês já observaram quantos reinados foram deitados abaixo? E a igreja permaneceu? Vocês lembram o que o Império Romano, meus queridos irmãos, aqueles que já leram, aqueles que já ouviram falar, vocês já observaram quanto que o Império Romano se levantou contra a igreja do Senhor? Eles caíram. Engraçado, não é? Eles caíram. A igreja está aí de pé. Quantas coisas, meus queridos irmãos, não tentaram contra a igreja? Porque, meus queridos irmãos, ninguém detém sal e ninguém detém luz. O pastor já ensinou para nós aqui, né? Ele falou dos testemunhos da igreja, do nosso testemunho, baseado nesse texto, meus amados irmãos, vós sois a luz do mundo. Eu me lembro muito bem disso, certo? Então, meus amados irmãos, ninguém detém. Esse evangelho, meus amados irmãos, ele saiu de Jerusalém. Olha onde é que ele foi parar, meus amados irmãos. 1900 anos depois, né? Onde é que ele foi parar? 19 séculos. Ele foi parar lá no Brasil. Nós, meus amados irmãos, tem aquele hino que diz, nós somos a semente do sangue, é assim, não é? É isso mesmo, não é? Nós somos a semente do sangue. Não era? Ia caindo na terra, irmão, parece que ele ia produzindo mais crente. Produzindo mais crente. Aí eu te pergunto, irmãos, ninguém detém sal e ninguém detém terra. Observa aqui para você ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo número 41, onde é que eu parei com os irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo número 41. Versículo 40.
E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração. E o que Paulo falou, meus queridos irmãos, escrevendo aos Filipenses? Que nós temos que resplandecer, não é assim? Temos que ser sinceros no meio de uma geração corrompida e perversa. Está aqui Pedro, meus amados irmãos, mostrando o mesmo texto para nós, a mesma palavra, certo? Olha aqui, meus amados irmãos: salvai-vos dessa geração perversa. Aí, meus amados irmãos, os irmãos sabem que esse texto aqui, ele é quando os discípulos, meus queridos irmãos, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, certo? Cristo tinha sido morto, ele tinha sido ressuscitado, ele tinha ficado 40 dias com os discípulos, certo? Depois ele foi assunto aos céus, cumprindo a sua palavra, né? E se eu for, eu rogarei ao Pai, ele vos mandará outro Consolador, não é assim? Aí ele foi, passado 10 dias, aí o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre os irmãos. Então esse texto aqui, ele está, meus amados irmãos, neste contexto. No dia de Pentecostes. Jerusalém estava borbulhando. Estava assim de gente. Estava lotadinho aquilo ali. Quando esse povo sai tudo lá falando língua estranha. Aí Pedro traz esse belo discurso. Presta atenção, irmãos. Ninguém detém sal e ninguém detém luz. Presta atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 e 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram salvas naquele dia quase 3.000 pessoas. Aí eu te pergunto, quem é que detém luz e quem é que detém sal? Quem é que detém? Quem é que detém? Irmãos, isto é um belo exemplo para nós ou não é? Onde é que está, meus queridos irmãos, o nosso nível de oração? Onde é que ele está? Eu te pergunto nessa noite. Eu estou falando daqueles que agradam e daqueles que desagradam a Deus. Certo? Se os irmãos pararem para pensar aqui, nesse contexto, o povo estava aqui celebrando uma das festas que Deus ordenara que eles celebrassem. Sabe o que Deus está falando aqui claramente para esse povo? Eu estou agradando aqui dos quase 120 e estou me desagradando de vocês. Certo? Sabe o que Deus recebeu aqui nesse período, meus queridos irmãos? Ele recebeu a oração desses quase 120. E rejeitou tudo que foi oferecido para ele nos outros dias. Do lado de fora do cenáculo. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical, né? O senhor está sendo muito extremista em falar uma coisa dessa. Mas está aí a resposta, irmãos, para o naquele dia, meus queridos irmãos, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Agora, anda mais um bocadinho. Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, capítulo 4 e versículo de número 4. Já tinha 3.000 aceitado a Jesus. Certo? A perseguição em cima deles. Certo? Tinha perseguição, irmão Luciano? Tinha. Olha o versículo. Você está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos? Olha o versículo de número 3 aí para você ver. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas quem é que vai deter sal e quem é que vai deter luz? Responde para mim. Quem é que consegue, meus queridos irmãos, chegar numa escuridão e ligar uma luz? Eu quero ver quem que impede ela de resplandecer, de emitir luz.
Aí sabe o que a Bíblia fala para nós aqui? Olha, muito porém dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aí já deu quanto? Quase quanto, irmão? Hã? Quanto? Quase 8.000 almas. Do versículo 2 ao versículo 4, quase 8.000 almas aceitou Jesus. Aí eu te pergunto. Mas a igreja primitiva gostava de doutrina. Gostava de palavra. Não ficava de cara feia, meus queridos irmãos, quando chegava a palavra neles. Certo? Não ficava de molho em casa, porque a palavra foi muito dura. Afinal de contas, pastor não manda na minha vida. Afinal de contas, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Vai nessa toada para você ver o que é que te espera. Vai nessa toada para você ver o que é que te espera. Tá? Vai para você ver o que é que te espera. Mas a igreja primitiva tinha comunhão. Mas a igreja primitiva tinha comunhão cá embaixo e tinha comunhão lá em cima. Porque tem crente, meus amados irmãos, que acha que ele tem que ter comunhão só lá em cima, não tem que ter comunhão cá embaixo, não. Meu negócio é só com Deus. E patada para todo lado. Né? Patada no irmão, patada no pastor, coice no irmão, dentada no pastor, sem dó. E por aí vai. Mas é, pastor. Mas é. Quando em vez levanta os endemoniados para falar mal de pastor. Porque não lê Bíblia. É. Levanta, meus queridos irmãos, uns a serviço do capiroto para difamar pastor, para difamar obreiro. Certo? Dá vontade de fazer aquela oração, né, que o pastor Elias falou aqui do ovo. Ah, Jesus, se ele abrir a boca, só toma conta do resto. Vocês riem, né, irmãos? Vocês riem, né? Nós estamos precisando de incorporar mais o caráter de Davi na minha vida e na sua vida. Estamos precisando, irmãos. Precisando. O que o pastor ensinou para nós aqui, ó, com relação ao perdão? Que quando nós perdoamos, como é que é? O caráter de Cristo, ele é refletido na nossa vida. E quando você abre o seu bocão, você acha que é o caráter de quem está refletido na sua vida? De Cristo? A Bíblia ensina para nós que eu não posso amar Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo. Com todas as suas deficiências, com todas as suas debilidades. Eu creio, irmãos, piamente que cada um dos irmãos me ama, mesmo nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas. E nas minhas más qualidades. Porque qualidades são boas e qualidades são más. Ou vocês acham que eu não sei que eu tenho más qualidades? Eu sei que eu as possuo. Certo? Aqui, já deu 8.000 almas, né, irmãos? 8.000 almas. 8.000 almas. Eu pergunto para os irmãos, será que hoje, eu vou tirar por mim, 17 anos que eu sou ensinado, será que eu estava preparado para receber essas 8.000 almas? Será que estava? Será que estava preparado? Porque a Bíblia Sagrada fala aqui que eles tinham comunhão. Eu lembro que o pastor ensinou para nós aqui que eles tinham comunhão e eles comiam um na casa do outro, né, com singeleza de coração, com humildade. Às vezes o pastor nem lembra, mas eu lembro. Certo, irmãos? Certo? Como tem crente que ele acha que ele tem que ter comunhão só lá em cima. Ele não tem que ter comunhão aqui embaixo. Você está errado, nós estamos errados. Certo? Estamos errados. Certo? A Bíblia Sagrada fala que nós temos que suportar as fraquezas uns dos outros. O pastor já ensinou isso para nós aqui. Crente fraco e crente desordeiro. Ovelha que suja a água e ovelha que deixa a água limpa. Eu também não esqueci disso, não. Eu sei discernir. Quando o crente é bagunceiro. Certo? Aí ele tem que tomar cajadada mesmo, meus amados irmãos. Tem que tomar mesmo. Ou ele toma jeito, ou ele caça rumo para a sua vida.
Mas ele deixa de trazer problema para dentro da congregação. Certo? O pastor hoje está bravo? Tá, o pastor está muito bravo. Estou muito bravo. Certo? Estou muito bravo. Estou muito bravo. Certo? Estou muito bravo. Porque, meus amados irmãos, nós não podemos perder visão espiritual das coisas. Não podemos perder visão espiritual das coisas. Certo? Nós temos que saber o que está acontecendo dentro da igreja. Qual que é o estado das coisas dentro da igreja. Certo? Irmãos, eu fico extremamente preocupado. Eu sei que o pastor não faz isso. Ele nunca fez isso. Certo? Mas se ele chegar perto de mim e dizer assim, olha, essa ovelha aí você cuidou mal dela. Eu morro de medo disso, meus amados irmãos. Não da repreensão dele, mas disso acontecer. Porque se a repreensão vier, eu tenho que aceitar. Certo? Agora você imagina se Deus vir cobrar de mim. Falar para mim, aquele dia eu coloquei a palavra na sua boca e você não entregou ela. Certo? Agora está lá no inferno. Está lá ardendo no inferno, não tem mais jeito. Então, meus amados irmãos, tem crente que eles acham que eles não têm que ter comunhão cá embaixo, não. Certo? Que a comunhão dele é só com Deus. Que é isso, irmão? Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. É. Nós já aprendemos isso aqui tantas vezes, meus amados irmãos. Da nossa comunhão horizontal e da nossa comunhão vertical. Por que você acha que a cruz é assim? A Bíblia então aqui fala que esse povo tinha comunhão. Chegava dia de Santa Ceia, meus amados irmãos, eles participavam da Santa Ceia. Certo? De consciência tranquila, limpa. Porque estava bem com Deus e estava bem com o ser humano também. Quando eles chegaram para Jesus, se não me falha a memória, Mateus capítulo 22, perguntando para Jesus, né, qual que era o grande mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Eu me lembro quando o pastor ensinou isso também, eu não esqueci não, certo? Que o nosso amor ele tem limite, certo? Eu não posso amar ninguém mais do que eu amo a mim mesmo. Igualzinho eu tenho que amar. É mandamento bíblico. Certo? É mandamento bíblico. Tem pessoas aí que se matam por amor, que embebeda por amor, que não sei o que por amor. Irmão, isso é conversa do lá para fora. A Bíblia ensina para nós, irmãos, que é igualzinho, né? Então, irmãos, a Bíblia está falando, e a Bíblia está dizendo que é outro mandamento semelhante a esse. Não é assim que a Bíblia fala? Igual a esse. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você quer para você, deseja para ele também. Aí vamos continuar, meus queridos irmãos. Não para por aqui não. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo de número 14. Olha, já deu 8.000, não foi, irmãos? Agora eu te pergunto, irmão, mas lá tinha doutrina, viu? Lá a chibata comia. E vocês acham que a coisa lá era pouca? Acha? Vocês acham que a coisa lá corria solta? Acha? Corria nada. Tem uma turminha no nosso meio, certo? Que a coisa não vai demorar, ela vai apertar para você. Você está rogando praga, pastor? Não. Não. Eu estou falando que Deus tem te dado a oportunidade de se arrumar a sua vida. Certo? O pastor está rogando praga. Irmãos, e se fosse igual Pedro? Que quando Ananias e Safira chegou lá com uma mentira desse tamanho para ele. Aí eu te pergunto. Irmãos, a palavra é tão gloriosa, mas tão linda. Eu vou abrir um parênteses aqui. Só acredita que eu sempre pensei, pastor, por que Jó não tinha tido filho em dobro? Se você estivesse lá em Alverca, foi Alverca? Se você estivesse lá em Alverca, você ia aprender igual eu aprendi. Aquele dia eu voltei jubilando para casa, pastor. Jubilando. Aqui a palavra veio dentro do meu coração, assim, olha.
fortaleceu minha alma, fortaleceu meus ossos, fortaleceu tudo. Tudo de ruim que tinha foi saindo. Eu não vou te contar o que é, né? Se você esteve lá, você sabe o que foi. Agora, se você tem um mau hábito, né? De não gostar de sair da sede, de cooperar um dia, não cooperar outro. Negócio, você estava lá, você sabe do que é que eu estou falando. É. Agora, continuando aqui, irmãos, eu estou falando para os irmãos daqueles que agradam ou desagradam a Deus. Certo? Vocês acham se o judeu, aquele povo que estava lá em Jerusalém, irmãos, naquela festa de Pentecostes, uma das mais importantes que existia, certo? Era pães asmos, Páscoa, eu já não lembro mais, era tabernáculo, primícias, eram 5 ou 7 festas, né? 7 festas, né? Eu decoro, depois passo e esquece, irmão, certo? Era pães asmos, era Páscoa, era primícias, depois tinha tabernáculo, tinha a festa das trombetas, tinha o dia da expiação, certo? Isso aqui era uma das festas mais importantes que tinha, certo? Agora eu te pergunto você, se Deus estivesse agradando desse povo lá, por que Deus estava buscando esse povo? Já deu 8.000, não é? Aí agora vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e 14. Eu estou falando daqueles que agradam e daqueles que não agradam a Deus, amém, irmãos? Agora eu pergunto para você, por que Deus estava buscando lá? Porque aquele povo tinha perdido a visão espiritual. E eu falei para os irmãos que a maior desgraça dentro de uma igreja, certo? É quando o líder ele perde a visão espiritual. Amém, irmãos? Amém. Tem hora que a gente começa a falar uma coisa, termina, não termina, né? Eu estava falando de Davi, nós temos que buscar o caráter de Davi para nós, irmãos. Certo? Davi, que eu estava falando, irmãos, irmãs que falam mal de pastor, não é? Davi falou assim, eu tocar no ungido de Deus? Davi parece que profetizou, né? Davi parece que sabia, não. Vai chegar um dia de guerra aí, olha. Eles vão pegar ele lá na frente. Deixa ele continuar nessa caminhada dele. Porque isso é natural, irmãos. Isso é natural, a desgraça daquele que vira as costas para Deus. Certo? Isso é natural. Isso é natural, nós já aprendemos isso aqui. Quem não quer a bênção, você pode esperar que a maldição vai entrar. Amém? Então, irmãos, por que vocês acham que Deus está vindo lá fora buscar esse povo? Porque ele estava, meus queridos irmãos, agradando daquele bando de escribas e fariseus? Vocês acham? Claro que não, claro que Deus já tinha refutado aquilo. Deus já tinha rejeitado aquilo. Agora olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e 14. Foi 8.000, né? Atos dos Apóstolos 5 e 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulheres, crescia cada vez. Então passava dos 8.000, não passava? Se a Bíblia Sagrada está falando que crescia cada vez mais, então é porque aqui tinha muita gente aceitando Jesus. Tinha muita gente confessando seus pecados. Tinha muita. Perderam a conta. Era tanta gente, meus queridos irmãos, que perderam a conta. Muito obrigado, pastor. Depois eu vou até anotar isso aqui. Perderam a conta dos que aceitaram a Jesus. Aí, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz, né? E crescia cada vez mais, tanto homens como mulheres. Aí, meus amados irmãos, virou uma maravilha dentro de Jerusalém. A Bíblia Sagrada fala aqui, olha, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, no meio da rua. Olha aqui, meus amados irmãos, olha. Bom, vocês imaginam o alvoroço que estava dentro de Jerusalém? Mas por quê, irmãos? Porque tinha sal e porque tinha luz. Deus tinha representante aqui agora verdadeiramente na terra. Aí ele continua dizendo aqui, olha, para que ao menos a sombra de Pedro, ao menos, quando passasse, cobrisse alguns deles. Olha que coisa linda, irmão. E o negócio, irmãos, não ficou só em Jerusalém, não. Olha aqui, quem é, meus amados irmãos, que impede sal e impede terra? E impede luz? Como é que impede? De ir, de alcançar. Põe uma pitada de sal aqui para você ver, meu filho. Olha que você pôr água na boca, você fala, puseram sal aqui.
Não tem como. Ninguém detém, ninguém para. Aí diz aqui, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo número 7. Está quase na hora de parar. Meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e versículo número 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Ó, irmãos, o negócio aqui agora passou para multiplicação. Para multiplicar, então, tem que ser pelo menos por 2. A Bíblia não fala se era 8 vezes 2, se era 8 vezes 3, mas eu não estou nem fazendo conta daqueles que eles não estão contando, eu estou fazendo só dos 8. Até 8.000 eles conseguiram contar. Agora eu te pergunto, quantos mais que foi? 10.000? Mais 20.000? Quantos é que foram? Irmãos, e o negócio espalhou de tal maneira, espalhou de tal jeito, que atingiu a classe religiosa de Israel. Aí, meus amados irmãos, e a coisa foi terrível. Olha aqui, capítulo, eu disse terrível no bom sentido. Olha aqui, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Começou a faltar sacerdote, irmão Wilson, lá no templo. Mas o que está acontecendo que fulano não veio hoje? Olha, está lá na casa de Pedro ouvindo palavra, eu via lá. Mas também está faltando, tá faltando fulano, está faltando Bertrano. Irmãos, e a Bíblia Sagrada está falando para nós aqui, olha, e grande parte. Então foi mais do que da metade. Vocês sabem, meus amados irmãos, quanto é que costumava ser o número de sacerdotes dentro de Israel nessa época? Em torno de 18 a 20.000 sacerdotes. Você acha pouco? Aí está falando que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atingiu a classe religiosa de Israel. A Bíblia aqui está destacando isso aqui para nós. Irmãos, olha, e eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, olha. Ninguém, meus queridos irmãos, detém sal e ninguém detém luz. Mas não se esqueça, sal gosta de doutrina. Luz gosta de doutrina. Gosta de oração. Tem comunhão. Tem comunhão. Tem comunhão com Deus e tem comunhão com o seu irmão aqui embaixo. Não tem nada disso que eu não vou com a cara de fulano, não. Que eu não vou com a cara de ciclano, não. Certo? Nada disso. A Bíblia Sagrada fala que eles repartiam o pão de casa em casa. Já se chegasse lá, o pão estava sendo repartido na casa do pastor Marcos, eu falo, não me dou com o pastor Marcos, não. Lá não tinha isso, não. Lá tinha humildade de coração. A Bíblia Sagrada fala que eles eram uma só alma. Olha, para nós encerrarmos, irmãos, o negócio ficou tão bonito, mas tão bonito. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Ninguém detém, irmãos, sal e terra, sal e luz. Ninguém detém, irmãos. Não tem como parar. Não tem como parar a igreja de Deus, que ela realmente vive aqui com essas bases da doutrina, da oração, da comunhão. Não tem como, meus queridos irmãos, deter. Saiu, meus queridos irmãos, dos termos de Jerusalém. Nós sabemos que a perseguição foi uma circunstância que Deus usou para que se cumprisse o ide de Cristo. Sede minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, assim, até os confins da terra. O negócio só estava dentro de Jerusalém. Converteu centenas e milhares de pessoas. Aí diz assim, olha, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Como é que vai deter sal e luz, irmão? Não tem como. Até tentaram, nós vamos ver aqui para nós encerrar. Até tentaram, mas não conseguiram.
Aí diz assim, 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E o versículo número 12 diz assim para nós, meus irmãos, olha, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homem como mulheres. Olha aqui o sal saindo de Jerusalém, e a luz saindo de Jerusalém, debaixo de perseguição, viu? Que sirva de exemplo para mim e para você. Não saia daqui nessa noite com raiva de mim não, viu? Falando que você não volta mais. Ou pensando que você vai lá fazer uma reunião com o pastor Elias, com o pastor Marco, com o pastor Elifelete, se o negócio não resultar. O negócio tá muito feio, o irmão está mal educado. Porque eu estou cutucando aí na sua ferida, não é? É ou não é? Ou você acha que essa palavra não cutuca na minha? Eu serei hipócrita nessa noite. E eu não sou. Eu sou servo de Deus igualzinho você. Olha aqui, irmãos, olha. Olha que coisa linda isso aqui, meus irmãos. Olha que coisa gloriosa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas como crescem em Filipe. Filipe falou, está acabado. Ele está falando que nós temos que aceitar Jesus, então vamos aceitar Jesus. Creram em Filipe, a Bíblia está dizendo. Irmãos, já pensou se alguém lá fora olhar para nós e falar, o quê? Eu creio no que o Luciano está falando, com a vida toda atrapalhada, ele mente. Ele fala mal do seu irmão. Outro dia eu vi ele falar mal do pastor dele. Outro dia eu vi ele falar mal do irmão dentro da casa do outro irmão. Como é que eu vou crer nele que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo? Como é que eu vou crer? Influência. Filipe levou influência e luz para aquela cidade. Certo? Irmãos, olha, saiu. Para nós encerrarmos, irmãos, vou dar meu último tiro nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 12. Tentaram parar o sal e tentaram pará-los. Certo? 9:12 diz assim, olha, irmãos, agora que o negócio está ficando muito bom aqui, meu pastor, está muito bom. Estou mesmo sentindo a presença de Deus nesse lugar. Estou mesmo. Queria Deus que hoje ele parasse esse relógio, cerrasse essas portas aqui e me desse palavra. Não é porque eu estou pregando, não. Qualquer um outro que estivesse aqui pregando, irmãos. Irmãos, não vou falar não, porque deixa para lá. 9:12. 9:1 e 2. 9:12 não, 9:1 e 2. Irmãos, tentaram parar sal e tentaram parar a luz. Presta atenção para os irmãos. E olha, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O Império Romano ele não interferia nas questões religiosas. Os judeus tinham total autonomia. Sabe o que Paulo queria? Barrar o evangelho, que ele não conseguiu barrar em Jerusalém. Ele falou, ele deve ter pensado assim, eu não dou conta de barrar esse povo aqui, mas eu quero ver ele sair de Jerusalém. Quero ver. Não sabia ele que já tinha saído há muito tempo. Há muito tempo. E graças a Deus para ele que tinha saído. Ele tinha a casa de Ananias. Ele tinha Ananias para lá orar por ele. Tentou. E Saulo. Aí, irmão, o que aconteceu? Ele pediu carta. E pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se... Olha aqui, irmãos, olha. Isso aqui era pensamento de Paulo. O Espírito de Deus transmitiu para o escritor o pensamento de Paulo. Se encontrasse alguns, irmãos, Jerusalém já estava lotada de crentes salvos. Lotada. Irmão, eu posso garantir sem medo de errar que mais de 30 mil crentes já tinha dentro de Jerusalém. Gente falando em línguas, meus queridos irmãos, para baixo e para cima. Aí continua dizendo aqui, olha. E pediu carta.
quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para onde? Para Jerusalém. Ele falou, eu vou barrar essa seita dela sair fora de Jerusalém. Como é que barra, irmãos? Como é que retém? Como é que detém, meus queridos irmãos? Eu pergunto para os irmãos, como é que faz alguma coisa, meus amados irmãos, contra o sal e contra a luz? E nós precisamos encerrar, irmãos. Eu queria falar, né? Mas se permitir Deus, nós vamos falar. Saulo querendo deter o sal e a luz. Como é que detém? Ele foi envolvido por ela. Foi envolvido por ela. Ninguém detém, irmãos, uma igreja que verdadeiramente ela é sal e ela é luz. Ah, pastor, mas eu estou vendo igreja aí que pinta o 7 e está lotada. Mas aquilo é sal? Aquilo é luz? Você vai lá, o pecado está lá dentro do mesmo jeito. Você vai lá, as heresias estão lá dentro do mesmo jeito. Aí eu te pergunto. Mas nós vamos falar, irmãos. Até tentaram deter o sal e a luz. Paulo falou assim, ó, eu vou lá na frente, eu vou sair na frente. Como é que sai, irmãos? Como é que sai? Só fazendo uma comparação, uma analogia, meus queridos irmãos. Certo? A velocidade da luz. Parece que é 340 mil quilômetros por segundo. Assim nos ensina a física. Por segundo. Por segundo. A velocidade que ela viaja. Certo? Paulo não chegou nem no meio do caminho. Amém? Deus abençoe sua vida. E eu devolvo então a oportunidade ao nosso pastor presidente, que vai estar dando os avisos então, encerrando. Bem? Quero avisar que a irmã Marta me ligou, ela está muito enferma. E o irmão Gilberto, por causa do trabalho, é a razão deles não estarem aqui hoje. Amém? Deus abençoe.